Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 19, A Independência. O movimento da emancipação percorria todos os departamentos de atividades políticas da pátria, mas, por disposição natural, era no Rio de Janeiro, cérebro do país, que fervilhavam as ideias libertárias, incendiando todos os espíritos. Os mensageiros invisíveis desdobravam sua ação junto de todos os elementos, preparando a fase final do trabalho da independência, através dos processos pacíficos. Todos os patriotas enxergavam no príncipe Dom Pedro a figura máxima que deveria encarar o papel de libertador do Reino do Brasil. Porém, o príncipe, considerando as tradições e laços de família, ainda hesitava antes de optar pela decisão suprema, separando-se em caráter definitivo da direção da metrópole. Conhecendo as ordens rigorosas da Corte de Lisboa, que determinavam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal, os cariocas se reúnem para as providências possíveis de serem levadas a efeito e uma representação com mais de 8.000 assinaturas é levada ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, acompanhado de numerosa multidão, em 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro, frente à massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam, o estimulam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho, recordando simultaneamente as palavras do Pai no instante das despedidas. Aquele povo já possuía a consciência de sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial, integrado no patrimônio das suas conquistas e das suas liberdades. Não vacila mais em face da realidade intuitiva e, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia, através de José Clemente Pereira, ele era ministro da Justiça do Brasil, a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil contra todas as determinações da Corte de Lisboa para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Estava assim proclamada a independência do Brasil, com a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Todo o Rio de Janeiro se enche de esperança e de alegria, mas as tropas fiéis a Lisboa resolvem normalizar a situação, ameaçando abrir lutas contra os brasileiros, a fim de fazer valer as ordens da coroa. Jorge Avilés, ele foi um general português, comandante da divisão, faz constar imediatamente os seus propósitos e, em 11 de janeiro, as tropas portuguesas ocupam o Morro do Castelo, que ficava a cavaleiro da cidade. Ameaçado de bombardeio, o povo carioca reúne as multidões de milicianos, incorporando-os às tropas brasileiras e localizando-se contra o inimigo no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, conhecido como Campo da Aclamação. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos da paz teriam fracassado na pavorosa maré de ruínas e de sangue. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras e, com o seu coração angélico e santificado, penetra as fortificações de Avilés, fazendo sentir o caráter odioso de suas ameaças à população, e a verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade
a intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando com as suas tropas para a outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com os seus para Lisboa. Daí por diante, os patriotas já não pensam noutra coisa que não seja a organização política do Brasil. Todas as câmaras ou núcleos culturais do país dirigem-se a Dom Pedro em termos encomiásticos de elogios, louvando a sua generosidade e exaltando seus méritos. Os homens eminentes da época, a cuja frente somos forçados a colocar a figura de José de Bonifácio como a expressão culminante dos Andradas, auxiliam o príncipe regente, sugerindo-lhes medidas de providências necessárias. Chegando ao Rio, nos instantes do grande triunfo do povo, após a memorável resolução do Fico, José Bonifácio foi ministro do Reino do Brasil e do estrangeiro. O patriarca da independência adota as medidas políticas que a situação estava exigindo, inspirando com êxito o príncipe regente nos seus delicados encargos de governo. Gonçalves Ledo, Frei Sampaio e José Clemente Pereira, paladinos da imprensa da época, também foram grandes propulsores do movimento da opinião, concentrando as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. Mas, se a ação desses abnegados condutores do povo se fazia sentir de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio do português, desde a Bahia até o Amazonas, representava sério obstáculo ao incremento e consolidação do ideal emancipacionista. O governo resolve contratar os serviços das tropas mercenárias de Lord Cochrane, o cavaleiro andante da liberdade da América Latina. Muitas lutas se travam nas costas baianas e verdadeiros sacrifícios são exigidos aos mensageiros de Ismael, que se desdobram em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados dentro da harmonia e da paz, e com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil para que o coração geográfico do mundo não se fragmentasse. A esse tempo, José Bonifácio aconselha a Dom Pedro uma viagem a Minas Gerais, a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência, serenando a luta acerba dos partidarismos. Em seguida, outra viagem com os mesmos objetivos é realizada pelo príncipe regente a São Paulo. Os bandeirantes que, no Brasil, sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia, o recebem com entusiasmo da sua paixão libertária e com a alegria da sua generosa hospitalidade, e, enquanto há música e flores nos teatros e nas ruas paulistas, comemorando o acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no Colégio de Piratininga. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali se encontram heróis das lutas maranhenses e pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo sua palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Terminando a sua alocução, pontilhada de serena sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou: meus irmãos, a independência do Brasil já se encontra definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém pode negar ou retirar essa liberdade. Porém, a emancipação da pátria do Evangelho se consolidou com os fatos verificados nesses últimos dias. E para não quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale às futuras gerações essa liberdade indestrutível.
e, dirigindo-se ao Tiradentes, que ali se encontrava presente, rematou: o nosso irmão martirizado há alguns anos pela grande causa acompanhará D. Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Assim uniremos mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as elaboradoras do inesquecível acontecimento nos anais da história. O brado da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. E agora, todos nós que nos reunimos aqui no Sagrado Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de D. Pedro as novas imposições da corte de Lisboa e ali mesmo, nas margens de Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração do príncipe regente, D. Pedro deixa escapar um grito de independência ou morte, sem suspeitar que era o dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial, que considera a independência já realizada nas proclamações do 1º de agosto de 1822, passou a memória da nacionalidade inteira como o Dia da Pátria e data inesquecível de sua liberdade. Esse fato, despercebido pela maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. E assim, Humberto de Campos termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.